Oi, muito boa noite para você que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais da nossa Câmara Municipal de Caxias do Sul. Que alegria ter você conosco hoje, nesse momento em que a Escola do Legislativo promove um debate importantíssimo para celebrar o Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo? É um mês dedicado a uma reflexão importante sobre a questão do trânsito. Então, você é nosso convidado para conversar um pouco sobre isso. Nós estamos ao vivo conversando com vocês. Eu sou Marisol Santos, vereadora de Caxias do Sul e também diretora da Escola do Legislativo, e coube a mim, nesse momento, mediar uma conversa, trazer algumas informações importantes. Quando a gente fala em Maio Amarelo, antes de mais nada é preciso esclarecer que essa nomenclatura, né, é o oitavo ano em que se comemora, né, em que se celebra, em que se pensa justamente nessa campanha do Maio Amarelo, e o amarelo tem uma explicação muito clara, né, o que significa o amarelo para a gente, a questão do alerta, da advertência. Então, também tem na campanha Maio Amarelo essa preocupação, um alerta para que a gente esteja atento à questão do trânsito, as mortes nas nossas ruas e estradas, é uma preocupação para todos nós. A campanha 2021 do Maio Amarelo, ela que é promovida aí pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, tem o apoio do sistema CNT, né, SESC Senat, e ela fala e traz um tema importantíssimo: respeito e responsabilidade pratique no trânsito. Então, antes mesmo de apresentar os dois convidados que vão debater conosco, que vão trazer algumas ideias para a gente pensar um pouco mais sobre isso, eu queria que a gente rodasse o vídeo dessa campanha para a gente entender esse alerta que nós queremos fazer, inclusive nós, da Escola do Legislativo aqui de Caxias do Sul. Vamos rodar esse vídeo. O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes não percebemos o que estamos fazendo para causar a As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Já se tem então que no mundo tem números da pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Muito bem, vocês nos perdoem, a gente fica com um pouquinho de delay aqui, né? Que nós estamos nesse momento em videoconferência, cada um no seu espaço, né? Na sua casa, enfim, falando aqui com vocês. Mas esse vídeo, ele traz muito sobre essa questão, né? Essa comparação no momento de pandemia, por exemplo, os cuidados que a gente tem, o nosso respeito, a nossa responsabilidade com o próximo. E aí faz uma reflexão com o trânsito. Às vezes a gente critica o trânsito, né? Mas não se dá conta, talvez, de que o trânsito, afinal, somos todos nós. Quero apresentar para vocês, então, quem está conosco hoje para debater, para discutir, para nos trazer ideias para esse Maio Amarelo. Estão conosco aqui Carlos Beraldo. Beraldo já está aqui. O Beraldo, ele é fiscal de trânsito e transportes em Caxias do Sul. Ele é também conselheiro do CETRAN, do Conselho Estadual, e é observador certificado. Beraldo, boa noite. Obrigada pelo convite. Muito legal ter a tua participação aqui conosco nesse evento da Escola do Legislativo. E também participa conosco, um pouquinho mais longe,
o doutor Ricardo, que é graduado em Medicina e Direito, ele é especialista em Medicina do Tráfego e é presidente da Abramet Rio Grande do Sul, vice-presidente da Abramet Nacional. O que é a Abramet? Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. E já que a gente não tem um tempo muito longo, já vamos começar a nossa conversa. Agradecendo mais uma vez a companhia das pessoas que estão conosco, tanto pelo YouTube quanto pela TV Câmara, né, pelas redes sociais da casa, e também toda a equipe que está envolvida nesse momento da TV Câmara, os voluntários, né, porque a Escola do Legislativo funciona dentro da nossa Câmara Municipal com voluntários, né, a presidente, né, a diretora da escola, que sou eu, uma vereadora, mas a nossa equipe toda envolvida, todos eles são voluntários, então muito obrigada pela participação, pela ajuda de todos. Beraldo, vamos lá. A gente assistiu aí esse vídeo que está anunciando a campanha que já está no ar nesse Maio Amarelo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de empatia, porque a gente fala de respeito, responsabilidade e empatia, e exatamente do lado oposto a gente ainda vê, infelizmente, muito no trânsito, o outro lado, né, da intolerância, da impaciência, e isso geralmente com outras questões, como excesso de confiança, como imprudência, mas é o que mais causa acidentes mesmo, né? Boa noite, a palavra está contigo. Obrigado, boa noite, Marisol, em teu nome agradeço, né? Aí aos demais companheiros dessa noite, né, de debate aí, vamos trabalhar em cima do Maio Amarelo, né? Então, o Maio Amarelo, 8ª, né, edição do Maio Amarelo, eu vejo assim um importantíssimo instrumento para nós combatermos essa pandemia no trânsito, né? É uma pandemia, porque 1.350.000 pessoas perderem a vida durante um ano não é qualquer doença que dá este resultado, sem contar com os demais, os sequelados, tudo que, como o próprio vídeo fala, chegam a apontar os números aí na base de 50 milhões, né, de pessoas ano ao mundo afora, né, com lesões, às vezes, irreversíveis, né? Então, eu vejo muito importante esse instrumento do Maio Amarelo. Eu sou uma pessoa que sempre, desde da primeira vez, quando foi trazido para cá, através da década de ação, né, que foi embutido dentro das ações da década, eu sempre tentei participar de uma maneira ou outra, porque eu vejo que tem um propósito muito interessante, que é aquilo que vem de encontro ao nosso Código de Trânsito Brasileiro. O nosso Código de Trânsito Brasileiro, apesar de já ter 39 alterações, né, com essa última lei, a 14.071, que entrou agora há poucos dias em vigor, mas eu vejo assim, o mote dela, o que é? Preservação da vida. E eu acho que é mais um instrumento que vem, né, ajudar a nós baixarmos os números. Eu vejo assim positivamente, com certeza. Agora, voltando, né, assim, mais para a nossa região, né? Eu digo assim, mais a nossa região. Só um detalhe, a importância, agora eu vou só linkar com a Abramet, a importância que tem, né, essa instituição junto do contexto trânsito. Agora eu vou pedir até um pouco de ajuda, que às vezes a memória nos trai, né? Mas ali por 2018, se eu não estou enganado, quando o Código de Trânsito fez 20 anos da vigência, através de um estudo, de uma pesquisa que a Abramet fez sobre o cinto de segurança, ela verificou que quando o código entrou em vigor, que obrigou a ser utilizado o cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, tanto nas vias urbanas como nas vias rurais, houve um decréscimo nas mortes, nas perdas de vidas nos acidentes de trânsito, hoje chamados de sinistros de trânsito, na ordem de 43%. Então, quer dizer, e a Abramet, eu sei que lá no estudo preliminar de 97, 98, no Código, eles foram uma das instituições que bateram o pé em cima da obrigatoriedade, porque os resultados na Europa já mostravam isso. Então, quer dizer, o Maio Amarelo, ele agrega, por isso que o Maio Amarelo tem essa parte, né? Uma discussão com a sociedade
para mostrar o que está acontecendo no trânsito. Não é só o fiscal de trânsito estar ali com o radar, com alguma coisa. Não, não. Nós temos que olhar maior. Então, eu vejo que responsabilidade e respeito esse ano cai bem, principalmente numa época que nós pensávamos que essa época que nós já estaríamos saindo da pandemia, né? Muito pelo contrário, nós estamos ainda vivenciando um momento muito crítico da doença. E eu vejo assim, nós temos que ver os números, tá? Os números não estão ficando muito bons. Realmente, o ano passado até, em virtude de muitas pessoas terem receio, né, de saírem nas ruas, que estava aquela... Ninguém sabia o que fazer na realidade, né? Estava todo mundo meio confuso. Era muita conversa, era muitos entendimentos, e a população ficou realmente... Tanto é que a mobilidade ela diminuiu muito, mas este ano aqui começou já a aumentar. Já houve algumas flexibilizações e assim por diante, e a gente nota que a acidentabilidade começou a aumentar de novo. A gente está notando isso porque o ano passado, aqui na nossa cidade, em Caxias, nós tivemos durante todo o ano 28 perdas de vidas no trânsito. Este ano aqui, que recém começou o mês de maio, eu já tenho 17 mortes no trânsito. Então, quer dizer, os acidentes com lesão e vítima fatal já me ultrapassam 100% no mesmo período do ano passado. E isso é um dado muito preocupante, porque se nós formos fazendo uma projeção, daqui pouco tempo nós vamos já ultrapassar o ano todo de 2020. E outra coisa, aí que vem outra história que é preocupante. Aonde estão ocorrendo esses sinistros? Tá? Novamente com as motocicletas. É a preocupação. Beraldo, deixa eu te interromper só um pouquinho. Quando nós conversamos assim entre a equipe, né, os voluntários da Escola do Legislativo, sobre a importância de tratar desse tema, nós conversamos também com a mesa diretora e eu falei com o nosso presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Velocino Ex. Foi justamente isso que o vereador Velocino pediu que a gente falasse, sobre essa questão das motocicletas. Porque ele disse, Marisol, eu percebo que o número de acidentes com moto é muito grande, a gente entende a questão de estarem mais, não sei se essa é a palavra, né, mas mais vulneráveis, mas a gente entende também que há uma necessidade de uma conscientização maior sobre os riscos no trânsito para os motociclistas. É mais ou menos dessa forma que se vê isso, Beraldo? Bom, em primeiro lugar, né, nós não combinamos nada disso, né? Nada. Não foi combinado. Eu vivo no improviso, sem conversa anterior a respeito, né? Não, mas realmente não. O tema motocicleta já é um tema assim que já vem há vários anos, né, preocupando. Só que tem aí que nós temos que temperar a coisa. Infelizmente, as sequelas da pandemia, as restrições de trabalho, o desemprego, enfim, por várias razões, houve uma redução do uso das vias públicas. Diminuiu o fluxo nas ruas. Por causa que o teletrabalho é um exemplo, as escolas fechadas, universidades, né, no geral, a parte da educação, os serviços, mesmo os serviços públicos com restrições, enfim, por várias razões diminuíram. Muita gente se obrigou a trocar de veículo por necessidade, por alguma situação. Mas a pandemia também trouxe uma outra realidade, a criatividade das pessoas. Muitas pessoas perderam um emprego num determinado, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que arranjar, e conseguiram outros serviços. E aí, o que aconteceu também? O aumento no número de motociclistas. E isso não é só Caxias, é no Brasil inteiro. O que aconteceu? Só que aí, a frota veicular em Caxias, o ano passado,
tá? Mais ou menos, ela teve o aumento da frota de carros em Caxias, a frota, não total, a frota veicular de Caxias subiu em torno de 2%. Nós estamos hoje na ordem de 320 mil veículos, tá? As motocicletas, elas aumentaram 3%. Tanto as motos tiveram 1% a mais no ano de crescimento do que os veículos. E esse ano aqui já estamos quase nos aproximando de 4%. A média está em 4% ao mês, nessa média, o crescimento das motocicletas. E outro número que agora preocupa, com o crescimento a moto é mais ágil, é mais econômica, enfim, tem vários pontos positivos, vamos dizer assim. Mas tem um outro detalhe, muita gente não habilitada está dirigindo agora também. Por quê? Porque a principal alegação para tirar uma carteira de habilitação hoje é muito caro. Com o valor é aquela discussão que tem, né? Para mim, tirar uma carteira de habilitação, ela me sai mais caro do que eu comprar uma moto, uma CGzinha mais velha. Então, é isso, respeito e responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? O respeito à legislação de trânsito, o respeito ao próximo, né? Então, a responsabilidade. Eu não tenho carteira de habilitação, a CNH, não tenho minha permissão. Eu não posso dirigir. Não é que eu não sei, mas eu não poderia dirigir. Então, eu não estou. A minha responsabilidade está longe. Eu tenho um processo de habilitação todo para fazer, né? E hoje, muita gente pode até me criticar, mas eu digo isso abertamente. Hoje, feliz é um privilegiado aquele aluno que está sentado num banco de CFC. Ele é um privilegiado. Eu não tive essa oportunidade na minha época. Estou com praticamente 64 anos de idade, né? Na minha época, era assim, o pai, a mãe, o tio, o primo, o amigo te ensinavam a dirigir do jeito deles, tu pegava o certo e o errado, era um pacote só. E tu ia lá ali no Parque da Exposição, fazia o exame, tu passava, era aprovado às 6 horas da tarde e tu era habilitado. O que tu sabia de legislação? Nada. Era um livrinho que tu comprava lá na livraria Ramos ou Rossi, na época, era um xerox, uma cartolina, tu decorava aquilo lá e fazia o exame. Tu era habilitado. Noções de primeiros socorros não existia. Era lá, tinha só aquele símbolo lá de ambulância, que na época se chamava Sandu, e não tinha mais nada, né? Então, quer dizer, a evolução das coisas foi, e hoje a pessoa tem que passar por esse processo. É muito importante esse processo aí. Agora, Beraldo, tem uma questão que eu acho que fica aqui, que a gente ainda pode falar, e até puxando muito para a questão do localismo, né? Porque o Beraldo, como fiscal de trânsito e transporte, já foi diretor da Escola Pública de Trânsito, entende muito também dos nossos números, da nossa realidade local, né? Eu pergunto às vezes, assim, quando a gente fala, por exemplo, de trânsito, a gente foca muito em alguns casos, né? Ou alguém critica, encontra o vilão, não, é o motociclista, não, é o pedestre que é desatento, não, é o caminhoneiro que, enfim, na estrada, né, age de uma forma imprudente, talvez. Por que a gente tem uma dificuldade tão grande de entender que trânsito somos todos? O que é preciso nesse sentido? Porque a gente está falando de toda a preparação, de toda uma qualificação, de todo um trabalho que é feito justamente para preparar esses motoristas. Claro que a gente vê mudanças, como nós já falamos, mas ainda a gente percebe essa tentativa, talvez, que a gente tem no dia a dia de burlar essas regras, né? Nós estamos falando com todo mundo que está nos acompanhando, eu agradeço muito, eu vejo aumentar aqui bastante o número de pessoas, queria citar todo mundo, não consigo, mas queria agradecer a todo mundo que está acompanhando. Mas por que a gente tem essa questão ainda de burlar? A gente sabe, né? Eu já ouvi entrevistas do Dr. Ricardo falando em relação ao celular no trânsito, né? Dos riscos, do perigo, do tempo de resposta que a gente acaba perdendo, né, nessas situações. Mas por que a gente continua fazendo isso, burlando, achando um jeitinho, sem entender
O que que a gente percebe nesse sentido, será? Eu Aliás, te... eu falo para o Beraldo, mas se o doutor Ricardo quiser já se envolver, fica muito à vontade aqui, porque esse é para Mas, ser realmente para ser um bate-papo. E as pessoas que quiserem ir questionando, na medida do possível, a gente vai tentando também falar por aqui. eu continuo ainda batendo naquela velha e surrada, né, palavra. Trânsito, maior problema que nós temos, comportamento. É de ordem comportamental, tá? Eu sei que eu não posso passar por um semáforo vermelho. É a cultura do jeitinho brasileiro. Mas eu vou. Não tem nenhum fiscal, eu vou. Não dá nada. Aquela sensação da impunidade também ajuda muito. E que nem foi falado aqui em Caxias, vamos pegar por Caxias, mas isso aí serve a âmbito nacional. É um percentual, o Ricardo colocou muito bem, é um percentual muito pequeno de infratores que são flagrados, eu vou dizer. É muito pequeno. E são os contumazes. E é o que mais reclama. Só que ele acha que está ao certo. Então, o velho tema, respeito, responsabilidade, se aplica para todo mundo. Exato. Enquanto nós temos que seguir aquela direitos e deveres, nós temos que ter um equilíbrio nessa balança. Mas eu vejo assim, nós estamos passando por um período, infelizmente, tá? Não é questões políticas, nada, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que eu vejo é o seguinte, nós estamos passando por um período que o certo é o errado e o errado está certo. É uma inversão de valores. Eu acho normal passar, dirigir e falar o celular é uma das infrações que são mais cometidas em qualquer lugar. Ultrapassagens, aí vamos a nível de rodovias, as ultrapassagens em lugar proibido. Mas será que eu vou perder por um minuto ficar atrás de um caminhão num lugar que eu não posso ultrapassar? Então é isso, eu quero levar. É a lei de Gerson. Olha, a lei de Gerson de 1970, ela está em pleno vigor. Eu só quero levar vantagem. Eu não olho o próximo, eu só olho para mim. É sempre o eu na frente de tudo. É eu e é eu. Não existe o nós. É o toma lá da cá. A hora que é meu direito, eu tenho que ser respeitado. A hora que é o teu direito, eu tenho que te respeitar. É uma coisa simples. É aquilo lá. E outra, o nosso Estado aqui teve essa. Na parte, esse governo fez um tema muito interessante. Assim, a turma do Detran, junto com o governo do Estado, fez empatia no trânsito. Olha, até pareceu que eles estavam adivinhando que vinha a tal da pandemia, porque acertaram em cheio. É um dos momentos que nós temos que pensar mesmo em empatia. E não é Exato. só pelo Covid-19, é em tudo. Então, eu Sem vejo assim, o problema nosso é comportamental. E eu acho que perfeito é essa campanha justamente, né, que lida com isso, que faz essa comparação com a pandemia, que nos faz pensar sobre a questão do respeito e da responsabilidade. Doutor Ricardo, por favor, entra na conversa, vamos conversar um pouquinho, doutor Ricardo, que a gente já apresentou aqui para quem não está desde o comecinho. O doutor Ricardo, ele é graduado em Medicina e em Direito, e a gente tem o orgulho de tê-lo aqui, né, ele que é presidente da Abramet Rio Grande do Sul, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, e vice-presidente nacional. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Boa noite a todos. Vereadora Marisol, muito obrigado pelo convite. Em nome da Abramet, agradeço o convite que foi feito e agradeço também a participar junto com o Carlos Beraldo aí desse debate. Eu acho que é muito importante. E parabenizo, vereadora, por estar fazendo mesmo que sendo no Maio Amarelo, uma campanha mais do que nacional, internacional. É um trabalho que se faz, que se busca lembrar da questão da paz no trânsito, da segurança no trânsito, né, desse convívio harmonioso do trânsito, e essas iniciativas, como está sendo feito pela Escola do Legislativo de Caxias do Sul, é fundamental que se faça isso.
pegando o gancho um pouquinho que o Beraldo falou sobre a questão de comportamental, questão de costumes, realmente. Nós tivemos uma década de ação pela segurança no trânsito nos últimos 10 anos, em que se esperava que no mundo inteiro, dos mais de 180 países que foram signatários dessa década de ação, houvesse uma redução em pelo menos 50% nas mortes, né, nesses sinistros, que hoje a gente não chama de acidente, e perfeitamente não chamamos de acidente, porque não são acidentes, são preveníveis, são sinistros. A ampla maioria desses fatos, eles deveriam e poderiam ter sido evitados. O trânsito hoje, em algumas regiões do nosso país, já é o que mais colhe vidas, tirando a pandemia que nós estamos enfrentando, que é uma situação sui generis, né, que estamos enfrentando no mundo inteiro. Até então, fora da pandemia, o trânsito no Brasil era o segundo maior causador de mortes externas, né? Os acidentes, os sinistros de trânsito perdiam para a questão dos homicídios, das mortes violentas. E em 8 estados do nosso país, o trânsito já matava mais que o próprio homicídio. É algo bastante significativo. Nós tivemos uma redução ao longo dos últimos 5, 6 anos, de 2015 para cá, mas também nós temos que lembrar que nessa redução que nós tivemos nesses sinistros de trânsito, nessa mortalidade, nós passamos por crises financeiras. 2015, 2016, nós tivemos situações de problemas, uma crise financeira no país, crise financeira mundial, tivemos uma redução do transporte de mercadorias, transporte de pessoas. No último ano, né, com essa questão da pandemia, a mobilidade urbana também reduziu e com isso os números literalmente despencaram. E foi importante essa redução da mobilidade também, porque 60% a quase 70% em alguns casos dos leitos de UTI são utilizados por acidentados de trânsito. Isso é um dado extremamente importante. Nós estamos cada vez preocupados com a questão da pandemia, que precisamos leitos para o tratamento, leitos de UTI, e se nós tivéssemos na situação com o trânsito como tínhamos antes da pandemia, nós iríamos ter uma concorrência desleal ou não adequada, porque 60%, 70% dos leitos de UTI são ocupados por acidentados de trânsito. Isso é uma realidade que houve uma redução, tínhamos em média 150 mortos no trânsito por dia no país, reduzimos para em torno de 100 mortos e no último ano reduziu-se um pouco mais, mas mesmo assim, por ano, cada vida importa, cada vida perdida tem um familiar por trás dela, tem todo um núcleo de relações, de laços que nós temos que nos dar por conta. Essa vida perdida num sinistro de trânsito e várias outras que ficam sequeladas muitas vezes, acabam tendo que ter o suporte nosso de sociedade. Isso é muito importante nós tocarmos nesse assunto, porque aquela pessoa que morreu poderia ser um pai, uma mãe de família, um esteio de família, que é o sustento de uma família. Muitas vezes essas sequelas acabam ficando com a necessidade de alguém da família dar suporte para aquela pessoa que ficou sequelada, que já não pode mais trabalhar. Existem as situações previdenciárias que nós todos, como sociedade, arcamos com essa pessoa que não trabalha, e toda a questão econômica que reflete a situação desses sinistros de trânsito. Muito além da situação econômica, nós temos que também entender da situação social, da situação das vidas perdidas no trânsito. E entramos um pouco nessa conversa
que a senhora também falou, que o presidente da Câmara gostaria que citassem, da questão das motocicletas. Isso é uma percepção, e parabenizo o presidente por ter percebido isso, é uma percepção que é gritante aos nossos olhos. Por mais que nós tenhamos no Brasil inteiro uma redução do número dos acidentes, por questões econômicas, por questões da pandemia, por uma questão de redução da mobilidade de transporte de cargas e de pessoas, né? Os acidentes, os sinistros de trânsito relativos às motocicletas, eles lamentavelmente permanecem aumentando. E isso é um grande problema, porque o número de acidentados, o número de sinistrados que representam as motocicletas chegam aos patamares de 70%. Ou seja, morre muita gente no trânsito que não deveria morrer. Por que a questão da motocicleta? Temos que ver algumas situações que são bem importantes nós pontuarmos. Primeiro, o motociclista, ele é uma pessoa que está menos protegida no contexto do trânsito. Podemos pensar no pedestre, podemos pensar no ciclista, mas o pedestre, se andando na calçada, tendo os cuidados de atravessar na faixa de segurança, respeitando o sinal, ele vai ter uma certa proteção. O ciclista, da mesma forma, se fizer o respeito também. O motociclista, nós temos, além da vulnerabilidade, que ele conta basicamente com o capacete apenas, quando está utilizando e quando bem colocado, que não são a realidade que nós percebemos em diversas cidades, né? A falta do uso do capacete, ou a forma incorreta do uso do capacete, que acaba não trazendo uma proteção adequada. Esse motociclista, muitas vezes, ele acaba se expondo ao acidente, se expondo ao sinistro por abuso da velocidade, imprudências que são cometidas no trânsito por N motivos. Existem estudos, existem levantamentos que nós conseguimos ver que a faixa etária desse sinistrado, desse acidentado, dessa vítima, porque ele não deixa de ser vítima dessa carnificina, me desculpe o termo, no trânsito, é uma pessoa jovem, né? Quando a gente desenha... Pois não, vereadora. Desculpa lhe interromper, mas é que é importante que a gente faça esse registro. Eu estou acompanhando também aqui até comentários pelas redes sociais da Câmara e agradeço mais uma vez para quem está nos acompanhando. Trânsito não é de um, trânsito é de todos, então que bom que a gente está pensando sobre ele. Mas tem uma turma e várias pessoas que trabalham, né, com a questão da moto, tem vários motoboys, e eles se sentem às vezes, e por isso que a gente falou antes sobre isso, né, que sentem às vezes que são os únicos vilões, que são os únicos causadores de problemas no trânsito, que são os únicos que são foco de fiscalização ou algo nesse sentido. Então, acho que é importante que a gente reforce aqui exatamente o que o Dr. Ricardo acabou de dizer, que, infelizmente, eles são as principais vítimas do trânsito. Por isso esse foco tão grande, né? Por estarem muito mais vulneráveis, e é por isso a nossa preocupação com todos eles, né? A gente ouve com muita frequência falar de acidentes, e quando tem um motociclista envolvido, geralmente, infelizmente, é um acidente que é fatal, por estarem mais vulneráveis, né? E de forma alguma que fique muito claro, acho que nós já falamos isso desde o começo, né? O Beraldo já explicou que, inclusive, tem uma relação muito grande com este momento em que nunca foram tão demandados, né? Nunca foi um trabalho tão necessário para todos nós, né? A questão das entregas, dos motoboys, a gente sabe disso, né? E o que a gente quer refletir aqui justamente é que se pense que hoje, talvez na questão do trânsito, eles sejam, como disse o Dr. Ricardo, os mais vulneráveis por uma série de questões. Dentro do carro nós estamos muito mais protegidos do que em uma moto, apenas com capacete, né? Só para a gente entrar nessa questão, né, Dr. Ricardo, também. E deixar muito claro, não são os vilões porque o trânsito somos todos, mas é um cuidado de todos nós, né? Sem dúvida. Em nenhum momento por isso nós temos que ver o contexto, né? É muito fácil pegar um recorte de uma fala e, em cima de uma fala, entender aquilo que se entende, né? Eu sou responsável por aquilo que eu digo,
não por aquilo que a pessoa entende, né, vereadora? Então, na realidade, a gente tem que ver que realmente, como eu estava falando, além de serem as principais vítimas, né, e ninguém está falando em vilão, nós estamos falando em vítimas aqui, são os mais prejudicados, sem dúvida. Só aumentam os números de acidentes e sinistros com os motociclistas, justamente por a questão da vulnerabilidade, né? O que protege o motociclista hoje? Deveria estar utilizando equipamentos de proteção individual adequados, como perneiras, cotoveleiras, né, protetor cervical, uma série de outros protetores, uma vestimenta adequada, o capacete utilizado de forma adequada, né? Isso já levaria a uma proteção maior. E muitas vezes essa pessoa não tem condições, né, de adquirir esse material, né? E independente disso, dos equipamentos de proteção, nós temos sim, né, a nossa mania da pressa, né? Você falou em teleentregas, em motoboys. Sem dúvidas, tem hoje, dentro da pandemia que a gente vive, eles fizeram um trabalho excepcional. Tanto é que, se forem buscar dentro do site da Abramet, dos nossas redes, o primeiro trabalho que a Abramet fez logo na pandemia foi justamente com a preocupação com os motoboys. Tanto é que foi lançada uma cartilha para proteção do motociclista, né? Nós temos cidades, podemos citar Caxias do Sul, mas vamos pegar a maior cidade do Brasil, São Paulo. O número de acidentados, nós temos um motociclista acidentado por hora no trânsito em São Paulo, às vezes mais. E ele é vulnerável, porque o trânsito é caótico. O Beraldo acabou de falar que tem mais de 300 mil veículos em Caxias do Sul, por uma população, salvo engano, 520 mil habitantes, em torno disso. Se nós formos ver uma proporção, nós temos praticamente uma pessoa e meia para cada veículo. 1,6, para ser exato. Obrigado, Beraldo. Com essa exatidão do Beraldo, a gente está dizendo que praticamente cada um, teoricamente, está saindo com o seu carro, né? Cada um está saindo com o seu carro, ou esses carros estão todos estacionados em Caxias do Sul, né? Ou se nós formos colocar toda essa frota em movimento, essa frota vai trancar Caxias do Sul inteira, né? E a gente sabe que essa situação ela é caótica. As nossas cidades, os nossos municípios, muitas vezes eles cresceram de forma desordenada e nós não temos uma preparação adequada para o trânsito. Não existe milagre, não existe prefeito, não existe secretaria de transporte que vai fazer um milagre nas nossas vias. Ao mesmo tempo, a gente sabe, por mais que existam pessoas cuidadosas no trânsito, ainda nós temos aquela mania da pressa. Eu quero a minha pizza que chegue em 20 minutos, né? Se leva 15 para fazer a pizza, o motoboy que se vire para entregar em 5. Né? E nós temos que começar a perceber que nós não podemos colocar em risco a vida de uma pessoa para chegar uma pizza quentinha ou alguma outra coisa que eu faça de entregas. E não são só as entregas. Nós temos que ter o cuidado também com toda a questão de segurança e saúde desses profissionais, que muitas vezes, e é muito comum isso, estão fazendo uma segunda jornada de trabalho, uma terceira jornada de trabalho extenuante e acabam se envolvendo num sinistro, se envolvendo num acidente de forma por fadiga, por cansaço, por descuido e, obviamente, muitas vezes também por não cumprir as regras de trânsito. Nós não podemos simplesmente botar no trânsito, nos sinistros, nos acidentes que nós temos, os culpados e os inocentes. Não existe uma balança nesse sentido. Todos nós fazemos parte do trânsito. A mobilidade urbana, a mobilidade do trânsito, ela é fundamental. Né? A questão cultural que nós temos no Brasil, o Beraldo falou sobre a questão da lei de Gerson, né? A facilidade, o jeitinho brasileiro. Beraldo, me desculpa, mas essa lei aí ela só entrou para regulamentar o desregulamentado, né? Porque na realidade a nossa
a nossa formação lá do tempo de Casa Grande e Senzala, a nossa formação da nossa cultura brasileira já tem essa malemolência, esse jeitinho, né, que foi instituída pela Lei de Gerson em 1970, enfim, essa lei informal que a gente acaba sendo vítima dela também. A questão do trânsito é uma questão bastante complexa, a questão do respeito ela é fundamental. Nós temos que começar a perceber que o trânsito mata, só vai doer mesmo quando for comigo, com um familiar, com uma pessoa próxima. Infelizmente, em tempos normais, fora da pandemia, nós víamos aquelas notícias, feriadão de Páscoa, feriadão de Natal, seja carnaval, tantos mortos no trânsito. Havia simplesmente uma situação quase que normal, ou seja, havia uma banalização das mortes no trânsito, e isso é muito perigoso. Nós temos os infratores que trazem risco, temos os infratores, o Beraldo acabou de falar, os infratores contumazes. É um número pequeno de motoristas, aí eu digo motoristas, motociclistas, não importa o meio que eles estão utilizando, que abusam da velocidade, que utilizam álcool e dirigem, que utilizam celular, que causa distração e acabam por dirigir. E nós temos esses sinistros de trânsito. É um pequeno número que são infratores contumazes e acabam por gerar grandes problemas no nosso trânsito. O brasileiro... Doutor Ricardo, deixa só que a gente está fazendo várias reflexões que são muito importantes aqui, mas o nosso tempo, a gente sabia que não ia ser tão longo, né? A gente tem só mais aí uns 15 minutinhos, mas eu acho que é importante a gente fazer, nem que seja de forma rápida, uma avaliação também sobre mudanças em relação à legislação. Nós tivemos agora, né, recém entrando em vigor aí, algumas mudanças importantes no Código de Trânsito brasileiro, algumas flexibilizações em relação à punição, e aí eu queria um pouco também essa opinião de vocês e até uma expectativa, uma perspectiva, algo que a gente possa, mais uma vez, se colocar como integrantes mesmo, né, desta questão, e de que maneira a gente deve manter ou ter nosso comportamento a partir dessas modificações. Marisol, eu vou puxar a tampa para o Ricardo depois complementar. Eu só quero terminar um pouquinho, corroborar com o Ricardo, numas situações que ele falou sobre os motociclistas, tá? Aqui em Caxias, vamos ser bairristas, né? De 2007, por causa da década de ação, quando iniciou lá em 2011, o Detran do Rio Grande do Sul fez uma regressão na avaliação dos óbitos no trânsito, em virtude daquela situação da contagem dos 30 dias pós-sinistro, para ver se a pessoa entrava em óbito durante aquele período, né? Aqui em Caxias, de janeiro de 2007 até ontem, nós estamos com 739 perdas de vidas, de 2007 até agora, tá? Aí, só motociclistas, não estou falando dos outros vulneráveis, os ciclistas, o pedestre, só motociclistas, eu tenho 231 perdas de vidas, que me representa na ordem de 31% dos óbitos no trânsito em Caxias são de motociclistas. Aí, se eu pegar e juntar mais os pedestres, ciclistas, esse número esse percentual me vai para 71%, que é os mais vulneráveis no trânsito. Então, quer dizer, é muito importante, isso aí que o Ricardo falou, é extremamente importante. Ninguém é contra o motociclista, muito pelo contrário, mas nós temos que ter a empatia. Motorista, num geral, eu tenho que respeitar a moto e a moto tem que me respeitar. É isso, é muito importante isso aqui. Só para puxar o gancho, aqui em Caxias, tá? De 2017 até março desse ano aqui,
eu tenho mais de 2.500 autuações feitas pela fiscalização do município de pessoas que não têm habilitação. 6.200 condutores e passageiros, aí é o artigo 67, né, que não foram flagrados sem usar o cinto de segurança. E aí é aquilo que o Ricardo falou também. Aqui em Caxias, de 2017 até março desse ano, eu tenho mais de 15 mil autuações de um dos três, né, do celular. E isso aí tudo vem de volta, responsabilidade e respeito. Tá? Então, é muito importante isso aí. Agora, Ricardo, agora é contigo. Na realidade, o que a gente tem que levar em conta, e muitas vezes as pessoas não se dão por conta, é a questão da estatística, né? As principais causas que estão envolvidas nos óbitos, nos acidentes, independente de onde é que seja, 50% dos acidentes com morte tem envolvimento de álcool, ponto. Isso aí é fato em qualquer local. Todo acidente, todo sinistro que tenha morte, 50% deles tem envolvimento com álcool. Alguma situação tem envolvimento com álcool. Nós temos mais 3 situações que são extremamente graves. Tá? A questão do excesso de velocidade, do uso do celular como forma de distração, seja por rede social, seja o que esteja, o manuseio do celular, tá? E o sono e a fadiga. Essas 4 situações são as situações que mais têm causado mortes e acidentes no trânsito. Ou seja, a morte, ou seja, a questão das lesões, as lesões e as sequelas. Nós precisamos trabalhar muito fortemente nisso, porque muitas dessas situações, elas não são devidas a doenças orgânicas. Tá? A questão de abuso da velocidade não é causado por doença, é causada por comportamento. O manuseio do celular também não é uma doença, é causada por comportamento. Tá? A questão do sono, da fadiga, sabemos que existe muita questão da sobrecarga de trabalho, da necessidade da sobrecarga de trabalho por questões econômicas, má remuneração. Não vou entrar nessa seara, mas existe, sem dúvida nenhuma, e nós temos que proteger essas pessoas disso, nós temos que respeitar a capacidade que elas têm para direção veicular e tem que respeitar a necessidade do sono, certo? O uso do álcool ou outras substâncias psicoativas, quer sejam drogas lícitas ou ilícitas, também é um grande problema, está relacionado aos acidentes. E, se nós formos pensar mesmo em doenças orgânicas, apenas 12% das doenças orgânicas são relacionadas aos acidentes e às mortes no trânsito. É um número baixíssimo. Toda aquela questão de doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, o infarto, o acidente vascular cerebral, popular derrame, né? Doenças oftalmológicas e outras são apenas responsáveis por 12% dos acidentes, dos sinistros de trânsito. É baixíssimo. Então a questão comportamental é fundamental. A questão da empatia é fundamental. A questão do respeito às normas de trânsito é fundamental. E também lembrar que se você está no trânsito e se expõe ao risco, isso você pode estar se expondo não só você mesmo, você está se expondo a si e a outras pessoas. Então a gente sabe por onde a gente passa, que existem muitas queixas, falam, eu sou médico, a minha área é médica, a gente trabalha com a saúde, a gente trabalha com a prevenção, trabalhamos, lamentavelmente, depois da prevenção, a gente acaba tratando essas pessoas que sofreram sinistro, e é muito triste de ver uma pessoa perder a vida, um familiar que perdeu alguém da família ou que ficou sequelada por um erro básico que gerou um acidente de trânsito. Então, as pessoas têm que começar a colocar a mão na consciência e ter mais cuidado. O pessoal fala muito em indústria da multa, eu também falo em indústria da multa. É muito fácil de acabar com a indústria da multa. É simplesmente
cumprir as regras de trânsito. Acabou com a indústria da multa, né? O pessoal fala muito, eu não tenho relação nenhuma com poder público ou com fiscalização de trânsito. Agora, o trabalho que eles fazem, que muitas vezes são agredidos, são pessoas que acabam sendo entendidas como vilões na história, que estão multando. Se as pessoas percebessem que estão protegendo a vida delas, seria muito mais importante. O trânsito é coletivo, tanto é que a Carteira Nacional de Habilitação não é um direito, ela é uma concessão do poder público para aquele que se adequa às regras. E quem não se adequa acaba sendo multado, punido ou retirado. Então está mais do que na hora de nós nos amadurecermos todos, tá? Todos nós somos vítimas do trânsito, mas também todos nós somos responsáveis do trânsito. Então, o Acho que é pedestre importante... Perdão, doutor, Pois não. pode continuar. Não, o pedestre tem que cuidar e cumprir o seu papel, atravessar no local correto, na faixa de segurança. Não, o motociclista e o motorista de veículo, não importa quem seja, tem que utilizar cinto de segurança, tem que utilizar o capacete, vai utilizar o celular quando tiver com o veículo parado, certo? Tem que se proteger, tem que cumprir as regras de trânsito, avançar o sinal vermelho, não tem condições. Excesso de velocidade está colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. Então, é botar o dedo na consciência, antes de apontar o dedo para o outro, aponte para si mesmo. Eu estou cumprindo as regras? Não. Se eu não estiver cumprindo as regras, não há o que discutir. Eu acho que eu ia, né, entrar naquele momento, mas eu não precisei nem lhe interromper para dizer exatamente o que eu queria dizer. Exatamente isso, né, doutor Ricardo, que a gente tem que pensar que quando nós falamos que todos nós somos o trânsito, talvez o melhor fiscal sejamos nós mesmos, né? Porque as regras, a gente está falando aqui sobre questões que são óbvias e de conhecimento de todos. Não podemos não podemos olhar. É óbvio que isso vai nos atrapalhar no tempo de resposta, caso haja qualquer imprevisto, né? A gente sabe de tudo isso, que não pode beber e dirigir, que não pode exceder velocidade, que não pode passar o sinal vermelho. Então, que a gente possa ser efetivamente um pouco fiscais das nossas atitudes, né? E eu sei que isso não é simples, a gente entende isso, mas no momento em que entra no carro, larga um pouquinho o celular, deixa um pouquinho de lado. São questões muito simples. Eu acho que essa importância da gente discutir o Maio Amarelo, então por isso essa iniciativa da Escola do Legislativo é justamente essa, né? A alerta, é o sinal amarelo, é uma advertência, não é para encontrar culpados, muito pelo contrário, é para a gente ver as nossas responsabilidades e como a gente pode mudar isso que é coletivo, com respeito e com responsabilidade. Marisol, já são 8h26 aqui no relógio, 24. Os sinistros, os acidentes, os sinistros, eles não acontecem por acaso. É fruto de escolhas inadequadas. Tá? Isso é uma realidade. Não adianta. E outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, indústria da multa, isso aí o Ricardo falou muito bem, isso aí é conversa, tá? Isso aí não existe. O que eu digo é o seguinte, quando uma pessoa tiver, aí eu não vou discutir o mérito, tá? Mas ela recebeu a tal da notificação em casa, do cometimento de uma infração de trânsito, antes de xingar o fiscal de trânsito, o agente da autoridade de trânsito, ou o carteiro que vai lá entregar a correspondência, lê aquilo lá, faz um meia-culpa. Eu estou recebendo em casa isso aqui, por quê? Por que eu recebi essa cartinha bonita do Detran? Analisa. Tu não falou no celular, tu não passou no sinal vermelho, tu não estacionou em cima de uma faixa de travessia de pedestres. Analisa, faz a tua análise. Eu estou fazendo a minha parte no trânsito? Né? É sempre fácil botar a culpa no outro. É a coisa mais fácil. A culpa é minha, põe ela em quem eu quiser. Mas não adianta, a hora que eu aponto um dedo para qualquer um de vocês, eu tenho 3 que estão apontando para mim.
Então, quer dizer, não adianta eu fazer essas coisas aí, eu falar mal dos outros e eu não fazer a minha parte, né? Então, não É. adianta. E isso aí, eu tenho medo agora é que, pena que o tempo é pequeno, mas na pontuação agora, essa flexibilização de pontuação até 40 pontos, e aí que eu quero ver os 10 anos para renovação, em até 10 anos, até pessoas com menos de 50 anos, 10 anos para fazer a renovação da carteira. Será, Ricardo, tua área, será que em 10 anos, uma pessoa mesmo sendo jovem, em 10 anos não pode haver muita alteração no estado de saúde dela? É isso, a minha preocupação é essa. A flexibilização da pontuação, eu, como motorista profissional, eu vou poder chegar até 79 pontos num ano. Porque eu sou motorista profissional, eu tenho a prerrogativa dos 40 pontos e uma reciclagem preventiva. Ricardo, é contigo. Realmente, a flexibilização ela é um pouco complicada, mas o que a gente sempre conversa, e como profissional da saúde, é que as pessoas não se dão por conta e só vão dos riscos que tem, só vão se dar por conta depois do sinistro ocorrido. É muito ruim. Eu que trabalhei há 25 anos, trabalho na área, 15 anos trabalhei com socorro de pessoas salvando gente no asfalto mesmo. É muito ruim tu ter que juntar uma pessoa, levar para um pronto-socorro, ou mesmo quando eu estava no pronto-socorro, receber uma pessoa dessas e dar a notícia que você vai ter que amputar uma perna, amputar um braço. Isso é muito lamentável. Tá? Nós, como profissionais da saúde, nós sempre procuramos fazer com que a prevenção seja a coisa mais correta. A gente sabe de todas as dificuldades que tem, que as pessoas estão muitas vezes se expõem por questão de trabalho, de necessidade, sem dúvida alguma, né? Nós respeitamos tudo isso aí, mas quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale a sua vida? Tá? Então, antes de qualquer crítica, de qualquer questão, tem que pensar, vou me colocar em risco, por mais que eu esteja na busca do alimento, na busca do trabalho, na busca que nós temos que fazer no dia a dia. Isso acontece com qualquer pessoa, independente em que parte ela se encontra nesse meio trânsito, né? Mas no momento em que existe um sinistro e não existe uma solução para isso, né, então a gente tem que começar a colocar a mão na consciência, e o que a gente sempre pede como médico é: cuidem-se, tá? Tenham consciência, tenham cuidado, não se coloquem em risco de forma desnecessária. Muitas vezes, quando chega lá na ponta e a gente recebe no hospital, não tem solução mais. Então tem que começar assim, um pouquinho mais de paz no trânsito, mais respeito, mais consciência. Antes de falar, refletir e pensar no que está fazendo, para que não se envolva numa situação que não tem volta. Então, a questão de respeito é fundamental no trânsito e em qualquer local. Olha, eu nem preciso fazer um encerramento depois disso, né? Eu acho que já foi perfeito aí esse comentário para a gente encerrar esse momento. Lembrando que essa live que a gente está fazendo aqui é para lembrar o Maio Amarelo, ela é promovida pela Escola do Legislativo. Nós convidamos aqui 2 especialistas, né? Médico, especialista em medicina do tráfego, o Beraldo, que é conselheiro do CETRAN, que trabalha no trânsito aqui em Caxias, para nos trazer as estatísticas. 2 pessoas que falam muito com propriedade sobre isso, e eu acho que fica muito claro, assim, depois do que o Dr. Ricardo falou, é a gente pensar muito que às vezes a gente vê uma situação, vê as mortes, lamenta, chora, né, fica com todas as situações, mas a gente tem que pensar assim, o que nós podemos fazer, e nós temos nas nossas mãos muito controle dessas situações também, né, porque elas também estão nas nossas mãos. Pode ser que naquele acidente que a gente viu, que a gente perdeu alguém que a gente ama, foi um outro culpado, né? Um outro responsável, e a gente costuma fazer esse apontamento do dedo. E quando a gente pensa, será que nós estamos agindo de que maneira? Esse é o trânsito somos todos, e todos temos que refletir muito sobre ele. Infelizmente, a gente podia conversar por muito mais tempo, mas encerrou o nosso tempo. Eu agradeço muito
ao Beraldo, agradeço muito ao Dr. Ricardo, agradeço muito a todos que acompanharam aqui também pelas redes sociais, pela TV Câmara. Muito obrigada. Eu estava tentando acompanhar, é muito difícil aqui. Aos vereadores que acompanharam conosco, eu vi que quem se manifestou aqui foi a vereadora Tatiane Frisso. Muito obrigada também por nos acompanhar nesse momento. E a todos vocês, aos voluntários da Escola do Legislativo, que estão sempre envolvidos, pensando em como fazer cumprir o nosso objetivo, que é aproximar a comunidade um pouco do nosso trabalho do Legislativo e trazendo também temas que são importantes por uma sociedade melhor e, sem dúvida nenhuma, o trânsito é um desses temas. Muito obrigada, Beraldo. Muito obrigada, doutor Ricardo. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Boa noite a todos.